Para eu não cair aqui. Bem, bom dia a todos e todas. Fico muito feliz de estar aqui, principalmente porque é nesse espaço que eu cresci e que eu aprendi esses valores que, de certa maneira, eu vou tentar exprimir aqui nesse nosso diálogo. Vocês devem estar estranhando, quem não ficou sabendo, por ter 3 pessoas para fazer esta reflexão. Porque trata-se de um encontro hoje, que nós faríamos na semana, nesses domingos de homenagem à Nossa Senhora do Carmo. Trata-se do tema de hoje, seria a democratização da mídia. O Leonardo Sakamoto viria, um jornalista da área, e falaria um pouco para nós sobre esses aspectos. Ocorre que o Leonardo fez de todos os esforços para estar aqui conosco, mas ele não estará por conta de uma assembleia na ONU. Então, ele está hoje em Nova York e não pode estar conosco aqui. Mas nós resolvemos aqui comprar esta briga e não de falar deste tema, democratização da mídia, porque não é nossa área, mas falarmos de um tema, corrupção e felicidade em embates contemporâneos. É interessante pensar que quando nós pensamos deste tema, nós precisamos pensar em 3 pessoas que falariam, por exemplo, com especialidade nessa área. Um membro da Polícia Federal, um desembargador de justiça ou outra pessoa. Mas no fato hoje nós pegamos aqui um jovem, uma mulher e um ancião para falar deste tema. Mas a perspectiva de falar desses 3 aqui é que eles vão falar de 3 enfoques. Nós vamos trabalhar este tema, corrupção e felicidade, a partir do ver, do julgar e do agir. Claramente. Por quê? Nós, no dia a dia, eu acho que essa semana todos aqui ouviram algum caso de corrupção no país, né? E eu queria iniciar, como trata-se de uma provocação que nós vamos falar breve, eu queria iniciar fazendo um pequeno censo aqui com vocês sobre corrupção. Então eu gostaria de perguntar, pelo menos aí vocês se manifestariam com as mãos levantadas, dizendo aonde vocês se sentem contemplados nisso. Quem, por exemplo, aqui já ouviu falar de mensalão petista? Pode levantar a mão. Tudo bem, tudo bem. Agora uma outra pergunta. Quem já ouviu aqui falar de Lava Jato? Muita gente ouviu falar. Agora, quem já ouviu falar aqui de mensalão tucano? Deu uma diminuída. Sejamos sinceros. E agora eu quero perguntar para vocês, quem já ouviu falar das 700 pessoas que foram traficadas na África pelo exército de Boko Haram? Dentre elas, 234 foram mortas, mulheres mortas e violentadas por esse exército. Quem já ouviu falar disso? Tá mais variado. É uma paróquia que lê, que estuda e que acompanha. Vocês devem estar se perguntando qual a correlação disso. Peguei 3 pontos, né? O primeiro ponto que é tratado exaustivamente pela mídia. A corrupção petista, a corrupção do mensalão e a corrupção da Lava Jato. Isso está em vogue, isso está fervilhando, né? Bem, o mensalão mineiro é um tema que todo mundo já ouviu falar porque passou nas notícias. Mas o mensalão mineiro trata-se do mensalão tucano, né? Porque foi dentro do governo de Aécio Neves que ocorreu lá em Minas. É interessante que a mídia propositalmente já mudou o tema e colocou de mineiro para tucano. E por seguinte, eu coloquei numa outra esfera que não é muito tratada, como o caso do exército da África, o Boko Haram, que violentou essas pessoas. Por que essas 3 correlações? Porque é o que nós estamos vendo. E se nós estamos vendo isso, será que isso incide corrupção nos 3? Obviamente que sim. Mas existe correlação entre esses 3 aspectos? Existe, porque faz parte da corrupção humana. A corrupção humana que é ferir a dignidade. E aí eu farei uma alocução breve aqui, uma fala breve aqui, tentando mostrar para vocês um pouco desta relação entre corrupção e felicidade. Porque nós estamos numa sociedade mais para corrupção e depressão, né? Uma corrupção que nos deixa depressivos, nos deixa sem norte, sem horizonte de vivências e de construção política, do que uma corrupção que nos dá felicidade. Essa é uma farsa, né?
Então o tema de corrupção e felicidade são opostos. Hoje somos cercados pelo espírito de corrupção e da depressão. A fatalidade da nossa sociedade nos condena. Todos os dias o assunto que mais ouvimos de nossos televisores, jornais e redes sociais fazem nos sentenciar. O Brasil é uma nação corrupta. Mas isso está longe de ser uma experiência nacional. Este efeito é mundializado, ou seja, é mundial a corrupção. Nos bares, supermercados, açougues, padarias, é comum algum sujeito lamentar: este país está na merda. Essa corrupção, esses bandidos, etc. A resposta disso, aí eu fui fazer uma pesquisa, está nas manifestações do dia 15 e 29 de março, onde obtiveram públicos de 210 mil a 100 mil pessoas presentes. Nas bandeiras mais repetidas, 47% dentro dessas manifestações protestava contra a corrupção. 27% pelo impeachment da Dilma, 20% contra o PT e 14% contra políticos, segundo o Datafolha. A renda mínima do público majoritário nessas manifestações na Paulista era de 5 a 20 salários mínimos. E 86% do público era contra a intervenção militar e achavam a democracia melhor. Temos um país que aponta para a corrupção como seu maior problema social. Temos numa república brutalmente tomada, arrancada dos indígenas, torturados os negros, os militantes contra a ditadura, sendo que 77% dos jovens mortos são negros, e com uma educação pública, uma saúde pública e uma mobilidade urbana deturpada. Enquanto esses problemas ainda se alastram na nossa sociedade, nós gritamos contra algo que nos fragiliza, nos derruba, enquanto projeto de país, e nos aliena. Não é à toa que o sintoma mais recorrente do país é a depressão. Vale questionar: que corrupção? Existe uma cortina que destila o que é comum para todos saberem e o que não é. O caso da corrupção do HSBC, o caso da Alstom, do metrô de São Paulo, o escândalo da Rede Globo, o caso da Vale, etc., falam muito das nossas faltas de informações referente aos grandes meios de comunicação que nos transmitem. Provavelmente vocês já ouviram esses comentários dessas notícias, e daria para eu entrar nesses casos de corrupção para falar sobre eles, mas não dá possível por conta do tempo, né? Mas existe uma vibração de um certo avanço de sociedade ao vermos a delação premiada de Youssef, ou quando um jornalista segue um político preso até a viatura policial, ou até mesmo quando o ex-presidente da CBF é preso e jornalistas de toda a sociedade destilam ódio e desconfiança que sempre sentira de tais instituições. A lógica da corrupção, dissecada pela mídia, só nos deixa o sabor de uma mediocridade e da falta de perspectivas. Num cenário dantesco, como este das pesquisas que eu citei do Datafolha, me surge um tango, uma dança entre a corrupção e a depressão. Para uma boa parte da sociedade contemporânea, decai sobre o partido que governa o país, a corrupção, mácula de toda uma geração. Tirar o PT seria vencer a corrupção. Acabar com a corrupção seria o primeiro passo da vida e dignidade do país. Portanto, retirar do poder a presidenta e todo o seu partido nos coloca no basta necessário para uma sociedade no caminho da felicidade. Caros irmãos e irmãs, se a vida fosse fácil assim, parafraseando o filósofo Leandro Carnal, eu deixaria de ler sociologia e só assistiria da Atena, Domingão do Faustão, ou me encheria de prazer ao ouvir as indignações contra a corrupção da Ana Maria Braga e do Papagaio José. A vida não é tão simples assim, e os casos de corrupção não são tão corriqueiros como de fato a mídia tenta transparecer. A corrupção, ela começa na microfísica do poder, generalizando em toda a estrutura do poder da sociedade, como diria Foucault. Ela começa pelo acostamento, no recibo do dentista, no atestado falso, continua com um colega na aula de ética que falta e pede para o amigo assinar a lista de presença, e a corrupção prossegue em todos os lugares, e apenas na ponta do iceberg, como último elemento, a corrupção ela chega a um partido e a um governo. O mal vai para todos os lados, e a consciência nos torna covardes, nos dá um medo. Ao contrário do que pensam os punidores,
Merleau-Ponty afirmava: o mal não é criado por nós nem pelos outros, nasce do tecido que fiamos entre nós e o que nos sufoca. Os bancos brasileiros recebem do país mais de 50% da verba nacional, enquanto saúde, educação e mobilidade ficam com seus 5, 3 ou 2%. Isto é um caso de corrupção legalizada. Os mesmos valeria para todas as esferas públicas, política, jurídica, da mídia, que, por exemplo, pela sua concessão pública, recebem milhões e o lucro é de empresários como o da família Marinho. Portanto, a raiz da corrupção vai se encontrar nesse período no modo de formação de um Estado capitalista, que nos é uma experiência nacional daquilo que está longe de ser só um sintoma nacional. Então eu quero colocar para vocês esses 3 aspectos. Primeiro, a corrupção que nos contém. Nos contém de nos conter enquanto sociedade de avanços, mas que nos contém internamente, parte de cada um de nós aqui. E agora eu quero colocar para vocês um outro aspecto: o medo como gerador da corrupção. Nessa altura, algo me sugere o seguinte: que há neste mundo mais medo das coisas más ou das coisas ruins que se falam aí do que propriamente elas ditas. Para fabricar o dinheiro é preciso ter competição. Para produzir mais dinheiro é imperioso que se tenha corruptos, os fantasmas da lógica do poder. O fantasma da corrupção faz parte da engrenagem que nos faz uma sociedade tímida e contraída. O medo faz desistirmos da luta, mas sermos tomados de remorso sobre os dias. O medo é um afeto político capaz de, hoje em dia, manter guerras contra o crime, contra o tráfico, contra as drogas, para continuar o esquema de corrupção. Veja, o maior exemplo é Tropa de Elite, o filme. Há uma arma de destruição massiva que está sendo usada todos os dias em todo o mundo, sem que seja preciso nós falarmos que é uma corrupção. Essa arma chama-se fome. Em pleno século XXI, 1 em cada 6 seres humanos passam fome. O custo para superar a fome mundial seria uma fração muito pequena do que se gasta em armamento. A fome será, sem dúvida, o maior caso de corrupção do nosso tempo. Mencionarei ainda outra silenciosa violência, que está em nossas ruas. Há em São Paulo um déficit habitacional de 700 mil moradias. Eu não estou falando dos que estão de aluguel, mas dos que não têm onde morar. As questões de ética são esquecidas porque está provada a barbaridade do outro. E, porque estamos em guerra, não temos que fazer prova de coerência, nem de ética, nem de legalidade. Ou seja, o nosso inimigo é o outro. Bem, para vencermos é preciso mais. Ou seja, não adianta nós irmos às ruas protestar contra a corrupção, porque de fato ela faz parte de um sistema maior. Basta nós olharmos para o sistema maior e olharmos as grandes corrupções legalizadas, que aí nós vamos continuar a seguir. Eu poderia aqui falar do que está sendo avançado nos comitês de corrupção para avanço das mídias e dos trabalhos contra a corrupção. Existem muitos. Primeira coisa que você percebe deveria existir é entrar numa subprefeitura como a de Itaquera e ver a prestação de contas da subprefeitura ali, do que é gasto, do quanto o subprefeito recebe, de quanto foi gasto em tal coisa, no que eles fizeram neste mês. Mas de fato, nós preferimos não ir na subprefeitura questionar isso ou criar argumentos para que façam-se isso. Nós preferimos que vamos nas ruas protestar contra uma pessoa, contra um local. Não, o Brasil hoje é um exemplo de luta contra a corrupção. E esse sentimento generalizado de que nós somos um país corrupto faz de nós essa política do medo, ou seja, depressivos, de nos deixar menores e de fazer com que nós sejamos ou pensemos que somos uma sociedade corrupta. Nosso dilema em relação ao que desejamos de nação justa é a perseguição na corrupção. Isto é esquizofrênico e espero que não demoremos muito no divã do analista para decidirmos sair deste projeto de uma nação depressiva. É só nós olharmos como a corrupção ela não entra em certos locais dentro da nossa sociedade capitalista, justamente dos espaços que se negam a viver o regime capitalista. Existe uma fábrica ocupada na década de 90, da Flasco, não sei se alguns conhecem aqui, ela está em Sumaré, ao lado de Campinas. A Flasco, o empresário de lá faliu e ele largou os trabalhadores lá para não pagar os seus direitos. E o que eles decidiram fazer vamos ocupar a fábrica e vamos continuar a trabalhar, entregar para os nossos clientes, mas nós somos chefes de nós todos. Então, nós vamos repartir igualmente o
valor que nós tirarmos por mês. Não existe competição, não existe acúmulo e não existe um consumo desenfreado. Todos eles partilham entre si o valor da fábrica. Isso é um ideal? É uma utopia? Não, existe em São Paulo. Quem cita nas grandes meios de comunicação um caso como este? Não cita, não fala, né? Como diria o cantor, apesar de tanto não, ou seja, apesar de tanto não que nós somos bons, tanta dor que nos invade de sermos corruptos, somos nós a alegria, a força da cidade, a cidade que nos contém. Ou seja, nós somos muito maior do que uma sociedade, do que uma mídia e do que um poder farsesco diz que nós somos corruptos. Bem, e por último, para encerrar, para passar a fala aqui para minha companheira, eu quero falar a felicidade como virtude de luta ou uma vida. Uma pergunta: a felicidade como virtude de luta ou uma vida cheia de nada? Reduzidos na esperança de outro mundo possível, a nossa indignação surge primeiro como tragédia, ou seja, fruto da corrupção, e depois como farsa, pela luta só contra a corrupção. Tiramos nossa virtude criativa e hoje somos só sujeitos que sonham no fetiche da mercadoria. Defendamos experiências de virtude. Ou seja, nas organizações do dia a dia, nos organizemos novamente a partir da experiência de partilha, bem comum e solidariedade aos excluídos. Porque a corrupção que existe hoje são todas essas pessoas fora das suas casas, moradias populares em São Paulo. A corrupção que existe hoje é esses dinheiros desses grandes bancos localizados e o governo pagar para esses bancos e não aumentar o nosso PIB em saúde, educação, moradia. E comecemos a pensar a mudar o país em formas transformadoras, em grupos organizados. Dialogando com a filosofia, na história humana sempre houve uma virtude que nos regia socialmente. Esta é a felicidade de um mundo justo. Por isso a comparação e o embate contemporâneo, corrupção e felicidade. Não havemos a felicidade, mas sentimos tocados pela nobreza de gente humilde do nosso país, que não teme em ocupar terras nas madrugadas geladas de São Paulo ou de lutar contra o sistema de saúde precário. Na filosofia, esta felicidade, Lucrécio chamava na Grécia antiga de clinamen, Hobbes chamava de conatos, Spinoza de potência de agir, Schopenhauer de vontade, Bergson de elan vital, Freud de libido, e nós aqui, pelas experiências que nós tratamos isso, não se assustem, viu? Não se assustem. Mas nós aqui, pelas nossas experiências que nós tratamos, nós podemos chamar isso de tesão pela vida. Isto guiou Luther King, Gandhi, os profetas de nosso tempo e, por que não, Jesus. É preciso saber olhar para o asfalto do dia a dia, justamente nos dias que somos chamados a matar um leão diário, e se negar a crer que estamos falidos ao ver uma flor nascer deste nosso asfalto. Longe de uma vida cheia de nada, romperemos o senso comum, vencemos a depressão de nossos dias e nos tornamos repletos de um tesão pela vida chamado felicidade. Nós somos e sempre seremos muito maior do que o que dizem que nós somos. Obrigado.